Olá, Eric, tudo bem com você? Professor Valbekir, mais um encontro, né? Dando sequência, então, àquilo que nós estamos estudando para a prova do nivelamento, tudo bem? Nessa aula a gente vai trabalhar acerca dos tipos de predicado. Os predicados podem aparecer de três maneiras em língua portuguesa, tá? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. E é isso que nós vamos ver nessa aula conjunta, feitas por mim e pelo professor Ezequiel, tudo bem? Vamos então, Eric, aqui trabalhar cada um deles. Olha só. Predicado nominal é aquele cujo núcleo, tá? Ou seja, a palavra mais importante não é o verbo, e sim o nome. Por isso que ele recebe o nome de predicado nominal. Quando eu falo nome, esse nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um pronome. E sempre é um termo que é ligado ao sujeito, ele é ligado ao sujeito sempre por um verbo de ligação. Você lembra que os verbos de ligação, ou os principais verbos de ligação, são os verbos ser, estar, continuar, permanecer, tornar-se, ficar, tá? Esses verbos, como sendo principais de ligação, eles sempre irão conectar um sujeito, uma qualidade do sujeito lá no predicado. Essa qualidade é chamada de predicativo do sujeito. E sempre que houver este verbo de ligação seguido de um predicativo do sujeito, o núcleo do predicado é o nome, é o predicativo, parte mais importante, daí o verbo ser chamado de predicado nominal. Então veja, Pedro Henrique está cansado. Aqui eu estou diante de um verbo de ligação. Cansado, predicativo do sujeito. É um adjetivo com a função sintática de predicativo do sujeito. Logo, este predicado aqui eu irei chamar de predicado nominal. Tudo bem? Veja o predicado verbal. O seu núcleo é um verbo, daí o nome verbal, tá? Então, o predicado verbal é aquele cujo núcleo é um verbo, seguido ou não de um complemento ou termos acessórios, tá? Basta que eu tenha um sujeito e um verbo, e o verbo não é o de ligação, pode ser um verbo transitivo, um verbo intransitivo, qualquer que seja esses verbos, tá? Desde que não seja o verbo de ligação. É necessário que você não tenha predicativo aqui, para que você possa classificar o predicado como sendo verbal de fato. Quando eu falo que as árvores floresceram, repara que florescer é um verbo intransitivo e não há complemento a este verbo. Então, como o verbo intransitivo que ele compõe um predicado chamado verbal, porque a parte mais importante, na verdade a única parte deste predicado é o verbo, tá? Predicado verbal nesse caso. Olha o último exemplo. Os jovens gostavam de aventura, os jovens gostam de aventura. Repara que eu estou diante de um verbo transitivo indireto e um complemento, objeto indireto. Eu não tenho predicativo e não tenho verbo de ligação. Logo, meu predicado não tem outra alternativa a não ser chamado de predicado verbal neste caso também, tá? E por fim, a junção dos dois é quando eu tenho um predicado verbo nominal. Significa dizer que eu terei duas partes mais importantes dentro deste predicado. O verbo, como núcleo do predicado verbal, e o nome. O nome que é um predicativo, núcleo do predicado nominal, tá? Então veja, quando eu falo que o atleta chegou cansado, eu tenho um verbo que expressa ação, que não é um verbo de ligação, e tenho aqui um adjetivo que funciona como predicativo do sujeito. Então eu tenho dois núcleos, por isso que o predicado ele é chamado de verbo nominal, tá? Verbo nominal, tudo bem? Quando eu falo que Karina fez um bolo recheado, repara que recheado é uma qualidade do bolo, tá? Logo é um predicativo do objeto nesse caso, e tem o verbo fazer, que é um verbo que expressa ação. Por isso eu estou diante de um predicado verbo nominal também, tá? Então repara que são observações, são características tranquilas para a gente poder classificar o verbo, com algumas observações. Veja a primeira delas. Sempre que uma oração possui um verbo de ligação, obrigatoriamente o predicado deve ser nominal, porque o verbo sendo de ligação significa que o verbo de ligação, não é a parte mais importante do predicado, e sim o predicativo. Logo, eu estou diante de um predicativo do sujeito, e nesse caso ele é o núcleo do predicado nominal, tá? Quando, a observação 2, veja, quando eu não tenho qualquer tipo de predicativo na oração, significa dizer que o predicado é só verbal. Por quê? Porque o predicativo, quer seja do sujeito, quer seja do objeto, é ele que é o núcleo do predicado verbal. Não havendo predicativo, significa dizer que o predicado é só verbal, ou seja, a parte mais importante do predicado é o verbo. A parte mais importante recai sobre o verbo, tá? E por fim, sempre que uma oração tiver predicativo do objeto, essa é uma observação importante, o predicado obrigatoriamente será verbo nominal. Não apenas nesse caso, mas obrigatoriamente se houver predicativo do objeto, é porque o predicado é verbo nominal, tá? Porque eu só posso ter predicativo do objeto, Eric, quando o verbo é transitivo direto ou indireto. Para que eu tenha objeto, tá? E havendo um predicativo, que é núcleo do predicado nominal, então significa dizer que eu estou diante de um predicado verbo nominal, tá?
Então, eu entendo que este encontro, particularmente, é de muita informação, então talvez seja importante que você reveja, assista mais de uma vez, com cuidado, fazendo pausas, as anotações necessárias e tire a dúvida com a gente, tá bom? Um grande abraço para você, fique com Deus e bons estudos. Até mais. Tchau!